Olá, amigos, olá, companheiros. Graças a Deus, estamos juntos por mais um dia, unidos em torno do estudo, da leitura, de reflexões, buscando compreender e acender a nossa mente, o nosso coração, para essas faixas maiores de entendimento, junto aos mentores e guias espirituais, estando mais propícios cada um de nós a perceber a vontade de Deus em nossas vidas. Dessa maneira, com o pedido de proteção, damos continuidade ao nosso livro Caminho, Verdade e Vida, e hoje temos como lição de número 154, o título é Renunciar. Versículo de Mateus, em que Jesus disse, no capítulo 19: E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Nesse versículo do Evangelho de Mateus, o Mestre Divino nos induz ao dever de renunciar aos bens do mundo para alcançar a vida eterna. Há necessidade, proclama o Messias, de abandonar pai e mãe, mulher e irmãos do mundo. No entanto, é necessário esclarecer como renunciar. Jesus explica que o êxito pertencerá aos que assim procederem por amor de seu nome. À primeira vista, o alvitre divino parece um contrassenso. Como olvidar, esquecer os sagrados deveres da existência se o Cristo veio até nós para santificá-lo? Os discípulos precipitados não souberam atingir o sentido do texto nos tempos mais antigos. Numerosos irmãos de ideal recolheram-se à sombra do claustro, esquecendo obrigações superiores e inadiáveis. Fácil, porém, reconhecer como Cristo renunciou. Aos companheiros que o abandonaram, aparece glorioso na ressurreição. Não obstante as hesitações dos amigos, divide com eles, no cenáculo, os júbilos eternos. Aos homens ingratos que o crucificaram, oferece sublime roteiro de salvação com o Evangelho e nunca se descuidou um minuto das criaturas. Observemos, portanto, o que representa renunciar por amor ao Cristo. É perder as esperanças da terra, conquistando-as do céu. Se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, unindo-nos ainda mais a eles todos, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Acaso não encontras compreensão no lar? Os amigos e irmãos são indiferentes e rudes? Permanece ao lado deles, mesmo assim, esperando para mais tarde o júbilo de encontrar os que se afinam perfeitamente contigo. Somente desse modo renunciarás aos teus, fazendo-lhe todo o bem por dedicação ao Mestre, e somente com semelhante renúncia alcançarás a vida eterna. É uma lição difícil, nós sabemos disso. Mas nenhum de nós conseguirá atingir essas faixas do Cristo, são faixas mais elevadas, enquanto não aprendermos a renunciar. A renunciar em nome de Jesus, a renunciar em nome de Deus. Então, naquele momento que ele deixa esse versículo, muitos naquele momento fizeram uma interpretação literal, não perceberam o sentido figurado daquilo ali. Então ficaram somente com a casca, digamos assim, comeram a casca e esqueceram o fruto. Nós precisamos das lições buscar a essência. Se Jesus veio nos ensinar a amar a todos, como é que ele ia mandar nós abandonarmos?
A renúncia dele é em outro sentido. Então, muitos assim não compreenderam, e muitas denominações religiosas até hoje entendem essa renúncia ao mundo se colocando num ambiente que não vê mais ninguém, que não pode falar, ou que fica em uma determinada posição, como se essa aflição ao corpo físico fosse redundar numa melhoria interior. E isso não acontece assim, e nem por osmose. Uma verdadeira melhoria interior é feita com muito sacrifício. Então, muitas vezes a pessoa que vai se colocar, né, num processo de isolamento do mundo, para não ser corrompido por esse mundo, ela não é colocada à prova com o outro. O difícil é viver com o trânsito, engarrafamento hoje em dia, não é? Nós estamos falando da sociedade atual. O que deve ser mais difícil? Então você vive lá no campo. Tenta viver com o ser humano, com o vizinho, com som alto, com o marido e com a esposa contrariando, com o filho rebelde, uma pessoa doente que você precisa atender, 2 empregos, ou nenhum emprego, ou uma dor constante. É aquele companheiro que está todo dia ali, né, te cobrando alguma coisa dentro da família, que você tenta, todo dia você fala, pô, eu vou perdoar tudo aquilo que aconteceu, vou renunciar ao meu orgulho. Pô, mas isso aí é o amor próprio. Vou renunciar ao meu orgulho, vou renunciar à minha vaidade, em nome de Jesus eu vou perdoar. Aí você vai lá de novo, o outro vai, pá! Aí você, com o tempo, se recuperando, sabe que não existe outra senha para caminhar, a não ser aprender com Jesus. Você vai lá, renuncia, que vai modificá-lo. É quando você começa a aprender que não vai modificar, renuncia aquela expectativa que se tinha. No momento que nós começamos a querer caminhar com Jesus, que o nosso objetivo de vida maior é esse, é a nossa evolução, muitos daqueles que nos encontramos anteriormente não combinaram isso com a gente. Ou se combinaram, não querem mais seguir nesse caminho. Não é o direito deles? É livre-arbítrio. Nós vamos ter que renunciar. Então é quando ele fala aqui, olha, é perder essa esperança de conquistar a terra. Nós vamos caminhar sozinhos, a maioria das vezes. O outro não tem que ir. Então, muitas vezes, numa casa, somente um é cristão e os outros não são. Vai ter confronto ali de ideia? Vai ter para o outro. Para a gente não precisa ter. Não é assim? A gente não está fazendo guerra santa, mas eu gostaria, a gente vai aqui, olha, ele fala aqui, ó, se a companheira ou o companheiro é ingrato, os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores. Não é uma renúncia? Quantos de nós gostaríamos de ser aquela família, com aqueles amigos, né, que pensasse como a gente, ainda bem que não pensam muitas vezes, né, mas que acrescentasse, que fosse para adicionar. Uns têm, outros não têm. Quando a gente não tem essa família, esses irmãos, a gente renuncia, mas graças a Deus a gente já entendeu que mais na frente nós vamos nos encontrar. E que Jesus nos permitiu trabalhar nessa reencarnação com esses companheiros que não estão afinizados com o nosso desejo de crescer, trabalhar com eles com todo carinho e amor para, no futuro, encontrarmos o que nós chamamos de parentela espiritual que nos aguarda. Então, façamos um bom trabalho, façamos de coração, não façamos só por fazer, não, porque não adianta nada. Essa prova não é para o outro, a história sempre foi com a gente mesmo e com Deus. Enquanto não estiver fazendo com o coração, a gente vai sempre olhar e falar assim, ainda não sei, vou tentar dessa outra maneira, vou renunciar os meus desejos de serem atendidos em nome de Jesus, porque o resultado daquilo que eu planto, daquilo que eu semeio, não serei eu que vou colher agora. Eu colho pela própria alegria de poder fazer, mas os resultados pertencem a Deus.
e Ele sabe quando enviará de acordo com as minhas necessidades. Que Deus assim nos abençoe sempre a aprendermos a renunciar em nome do Cristo, como Jesus um dia soube renunciar em nome de Deus. Muita paz a todos os corações.